Eu quero hoje falar com vocês sobre um assunto muito legal. Muito legal por quê? Porque a gente tem visto a mídia, né? Ela falando assim que você tem que ir atrás da bênção. Vem aqui porque a bênção está aqui. Daí outro fala assim, não, vem aqui porque a bênção está aqui. E na verdade, a Bíblia diz que as bênçãos iam fazer o que com a gente? Ia nos seguir. Então a bênção é que sai correndo atrás da gente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quero que você abra comigo ali em Colossenses. Colossenses 2 e 17. Nós vamos entender um pouquinho que a graça de Deus, que o favor imerecido de Deus se revela para nós, como nós falamos já desde a fundação do mundo. E no nosso dia, no nosso cotidiano, essa graça, ela está sempre de olho em nós. Nós estamos lá no nosso serviço, está lá o Rodney cortando o cabelo o dia todo e tal, e naquela correria do dia a dia, ele pode imaginar na mente dele assim, puxa vida, né? Estou aqui e tal, mas a graça está como? De olho, vendo o que ele pode ser beneficiado. E muitas vezes a gente cai no esquecimento que o Senhor está olhando para nós 24 horas por dia. Então vem aqueles apelos dizendo que você tem que fazer isso ou fazer aquilo, ou Deus está aqui ou Deus está lá. Deus está onde? Aqui. Deus está dentro de mim. Deus está dentro de você. Você não precisa ir numa igreja para Deus estar dentro de você. Lógico, o salmista, inspirado por Deus, diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bacana viver em união. Por quê? Porque eu aprendo com meu irmão, o irmão aprende comigo, a gente fala da palavra, a gente entende a palavra, a gente escuta Deus falando com a gente através da boca dos nossos irmãos. Ok. Mas Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você. Achou lá? Colossenses 2 e 17? Diz assim: estas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha que interessante. A minha esposa falou, pai, você tem que parar de falar, olha como é interessante. Mas a Bíblia era interessante. A graça, ela é interessante, ela é fantástica. Meu Deus, eu começo a ler a Bíblia, eu fico louco. Porque de Gênesis a Apocalipse, ela se fecha, ela se completa, ela me encontra, ela te encontra. E não importa onde você lê, tem graça para você ali. Não importa onde você lê, tem favor imerecido ali. E o favor que tem ali é um favor imerecido. Quer dizer, é um favor que você não merece, mas você recebe. Por quê? Porque Ele ama. Então, olha que interessante. Estas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quando nós olhamos aqui o que ele está falando, essas são sombras do que vão acontecer. Ele está falando dos ritos que os antigos usavam para adorar a Deus. Está falando de todo o Velho Testamento. De tudo que os homens faziam, era simplesmente sombra do que realmente viria a acontecer. E o que veio a acontecer? Cristo, Jesus, o nosso Rei, o nosso Mestre, toda a plenitude está nele. Eu queria então, sabendo que toda a Bíblia aponta para o Messias, toda a Bíblia aponta para Jesus, toda a Bíblia. Você pega lá Gênesis 1, fala de Jesus e fala da graça da criação. Quando Deus fez o mundo, é uma graça para o homem. Ele falou assim, eu vou fazer o mundo e vou dar para vocês. Como? De graça. Quando se chega lá em Apocalipse, nos últimos versículos, está falando de quem? Do nosso Mestre, do nosso Redentor, o nosso Criador, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Eu queria então que você abrisse comigo lá em Samuel. 2 Samuel.
2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler uma história curta, mas que retrata bem eu e você, retrata bem o amor de Deus por nós. 2 Samuel, capítulo 9. Fala de um jovem que se assemelha muito com a gente. Todos acharam? Diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor a Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: aonde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Londebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Londebar. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra, e se inclinou e disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo por amor a Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é o teu servo para olhares para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para que o filho do servo do teu senhor tenha pão à mesa. O filho do teu senhor sempre comerá pão na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo o que o meu senhor rei manda ao seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu na mesa de Davi com todos os seus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Olha que fantástico. Aqui conta a história do filho de Jônatas, neto de Saul. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul desagradou muito a Deus. E Saul perseguiu muito Davi, fazendo-se inimigo número 1 de Davi. Davi nunca foi inimigo de Saul, mas Saul sempre foi inimigo de Davi. E numa determinada época, Saul perde a guerra. Saul vai sair para guerrear, ele e Jonas, e ele perde a guerra. Quando a serva que cuidava de Mefibosete, desse homem, soube que perderam a guerra, ela falou o seguinte: olha, vai entrar um novo rei no reino, e esse rei com certeza é um rei mau. E ele vai querer matar toda a linhagem de Saul. Então ela pega Mefibosete, e Mefibosete tinha aproximadamente 5 anos de idade quando isso aconteceu. Está um pouquinho para trás, se quiser ler, ali no 6, 5. Então ela pega essa criança no colo e sai correndo. Quando ela sai correndo, ela tropeça e cai sobre as 2 pernas de Mefibosete. E Mefibosete então fica aleijado das 2 pernas. Então essa é a história, essa é a saga de Mefibosete. Estava para vir um novo rei, e com o medo desse novo rei, tentaram fugir e acabaram caindo em desgraça. Mefibosete, então, vamos dizer assim, há 4.000 anos atrás,
um homem coxo das duas pernas, será que tinha algum valor? Porque o homem naquela época servia para duas coisas: ou ser guerreiro, ou lavrar a terra. Um cara coxo das duas pernas, quando a gente vê hoje uma pessoa que é deficiente e não tem as duas pernas, a gente pensa assim, meu Deus, como deve ser difícil a vida desse cara. Agora você imagina 4.000 anos atrás, aonde tudo que um homem tinha era vitalidade do seu corpo, para ganhar o pão de cada dia e para se impor na sociedade. E Mefibosete, então, ele era aleijado dos dois pés, das duas pernas. Então, ele devia sofrer preconceito, ele dependia das pessoas. Mas por que Mefibosete foi embora? Por que a ama foi embora? Porque ficou com medo desse rei, desse novo rei. Quem é o nosso rei? Quem é o novo rei que venceu a morte e falou agora quem reina sou eu? A Bíblia diz que Satanás reinou a morte e o príncipe reinou até Jesus. Mas agora veio o novo rei. Ele, Jesus, é o novo rei. Só que pessoas são tão assustadas com esse rei, com esse novo rei, e elas dizem, meu Deus, o rei nunca vai olhar para mim porque eu sou inútil. Porque eu não consigo fazer nada. Porque a religião bota um peso em cima da pessoa, que a pessoa começa a se contrair e dizer, eu não sirvo para nada. E daí então a pessoa foge para o mundinho dela. É o que aconteceu na mesma época, porque tudo o que está na palavra de Deus remete para a nossa história. É eu e você. Tudo é eu e você, meu irmão. Não interessa o que você lê, se você lê a genealogia, de uma certa forma o Espírito Santo vai dizer para você, vai dizer, você é esse cara aqui. A Bíblia retrata eu e você sempre. Esse é o poder da graça. Então entra esse novo rei, a sua serva cata ele e sai correndo, quebra-lhe as pernas. Quem já fez um negócio aqui e diz assim, puxa, quebrei a perna nesse negócio. Vai me quebrar as pernas nesse negócio. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui com Mefibosete. Estava chegando um novo rei, esse novo rei ia reinar, e falaram para ela, olha, corre porque esse cara é ruim. E quantas vezes nós olhamos as pessoas dizendo, Deus é justo, mas Ele é justiça também. Cuidado, meu irmão. E daí a gente fala assim, ai, Deus é justiça, que medo de Deus. E ficamos ali, achando, poxa vida, eu nunca vou ser bom o suficiente para receber alguma coisa de Deus. E daí nós vamos morar onde? Vamos morar no mesmo lugar que esse rapaz morou. Chama-se Londebar. Londebar significa terra sem pasto. Mas a tradução correta é terra sem mato. Pô, vamos falar a verdade. Eu tenho lá na frente de casa, lá eu plantei uma graminha, que de vez em quando eu gosto de sentar na grama. De vez em quando eu extrapolo. Eu boto uma bermuda, daí eu deito lá na grama bem assim. E fico lá a tarde toda, aí eu leio um versículo. Ai, que delícia que é. Porque eu gosto de ter contato com a terra e tal. Mas eu corto a grama e de vez em quando tem o que no meio da grama? Tem mato. Mato é tão ruim que nasce sem você plantar. Mas esse lugar que Mefibosete morava era tão miserável que nem mesmo o que nascia lá. Nem mato nascia lá. Mefibosete morava em Londebar. E ele morava na casa própria? Não, ele morava na casa de um cara de favor ainda. O cara morava num lugar onde não adiantava plantar nada. E ainda morava de favor na casa de um cara. Bota miserável nisso. Tudo por quê? Porque alguém falou para ele, o rei é mau e o rei te procura, bicho. Por que muitas pessoas estão aprisionadas dentro da religião? Porque a religião diz que Deus é bom, mas cuidado com ele vai te pegar. E daí então nós saímos e nos escondemos em lugares desertos. Porque nós olhamos para nós, para a nossa deformidade e dizemos assim, meu Deus, Deus nunca vai me aceitar assim, o rei nunca vai me aceitar assim, eu não tenho nada que o rei se interesse.
E esse rapaz, então, ele vivia em Londebar, vivia de favor, era um inútil na visão da sociedade, porque quando o rei aqui pergunta, existe alguém da casa de Saul para que eu mostre bondade de Deus para ele, o que o cara responde? O rei perguntou sobre a saúde do cara? O rei perguntou as características do cara? Não, o rei perguntou assim, olha, tem alguém da casa de Saul para que eu use bondade? Tem um cara, só que ele é aleijado. É mais ou menos quando você vai vender um carro. Né? Você vai vender o carro, pô, o carro tá tudo bonitinho, cara, tá legalzinho, só que o motor tá batendo. Que você está dizendo, cara, só que tem um defeito. Então, quando Ziba vai falar para o rei, ele fala assim, não, tem um filho de Jonatas. Mas o cara é um inútil, Senhor. O cara é um pecador. O cara não serve para nada. O cara é um langanhado mesmo da vida. É isso que a religião faz com a gente. Quando nós temos uma mente religiosa, nós conseguimos focar simplesmente no quê? No nosso pecado. Só focamos naquilo que não interessa para Deus, que não interessa para o rei. Olha o que aconteceu. Perguntou o rei Davi, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor a Jonatas? Sabe por que Deus nos trata com bondade por amor de quem? Do rei. Deus ele nos trata com bondade porque um dia Deus foi justiça, sim. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Deus falou assim, eu vou fazer justiça. E ele pegou o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado, e jogou tudo em cima de quem? Desse rei. Esse rei absorveu todo o nosso pecado. E quando esse rei absorveu todo o nosso pecado, ele disse, agora eu venci a morte e todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quer dizer, eu reino. E o meu reino é eterno. Daí a religião nos pegou no colo e disse, cuidado, esse rei é muito perigoso, vamos sair correndo daqui. Porque ele é poderoso, mas olha, ele é justiça. Olha, se você não andar na linha com ele, ele vai te pegar. E a religião, então, nos pegou e saiu correndo com a gente e nos deixou inúteis. E nos deixou, aos olhos de todos, incapaz de agradar o rei. Incapaz de agradar o rei. Então, quando o Davi pergunta, ele fala assim, olha, existe sim. Existe, mas o cara é aleijado. Quer dizer, ele estava dizendo o que para o rei? Existe, mas o cara é um inútil, cara, nem perca tempo com ele. Mas o rei estava fazendo isso porque ele amava, foi isso que ele falou. Perguntou Davi, resta alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? O que o rei queria do cara? Era trabalho? Não, ele só queria amar o cara, era só isso. O que Jesus quer? Ah, Jesus quer que você trabalhe na obra para ele. Ô meu irmão, antes de você existir, antes de eu existir, a obra já existia. E a obra vai existir depois que eu for embora também, que você for embora também. Jesus, Deus precisa que você trabalhe para ele. Deus precisa que eu trabalhe para ele. Deus não precisa nada disso. Mas aqui, Ziba só tinha o foco no pecado do cara. Ziba só tinha o foco na deformidade do cara, mas o rei não estava muito preocupado. Olha só o que acontece. Ali no 5. Assim mandou o rei trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, de Londebar. O rei falou assim, não, beleza, o cara é aleijado, o cara é coxo das duas pernas, não tem problema. Vá lá naquele lugar onde não dá nada, naquele lugar que nem mato nasce. Vá lá e me traz esse cara, eu quero ver ele. Agora eu fico imaginando o seguinte, pense comigo. Tá o cara lá, ele já tinha até um filho, ele já era um homem, e ele viveu essa vida toda com medo de quem? Com medo do rei. Ele tinha medo do rei, por quê? Porque os antepassados dele eram inimigo mortal desse rei, que era Saul. Pense comigo, tem alguma coisa a ver? Os nossos antepassados se fizeram inimigo de Deus também. Não fizeram? Quando Adão e Eva pecam, não se fizeram inimigo de Deus? Então nós carregamos isso dentro de nós e ficamos pensando, Deus não nos ama, por quê? Porque nós somos inimigos de Deus. Mas quando que Deus foi inimigo nosso? Nunca.
Quando que Davi foi inimigo de Saul? Nunca. Saul era inimigo dele, mas ele nunca foi inimigo de Saul. Até quando Saul morre, ele chora, pranteia, uma semana. Quando nós pecamos, quando nós caímos, Deus também chora. Chora 3 dias. O filho dele, ele dá porque nós caímos. E ele nos resgata com esse novo rei. Então o rei vai lá e fala assim, traga esse cara dessa miséria que ele vive. Porque a maior miséria de um homem não é não ter dinheiro, não é não ter uma casa, é não ter uma mente regada com o óleo do Espírito Santo, uma mente aberta por favor imerecido de Deus. A maior pobreza do homem é não ter conhecimento da graça, que é o favor imerecido de Deus. Essa é a maior pobreza. Então a primeira coisa que o rei quer fazer é o quê? Saia desse lugar que não produz nada de bom para você, filho, e venha para Jerusalém. Davi então chega e diz assim, vá lá, o primeiro passo é vocês tirar esse cara daquele lugar onde ele não consegue produzir nada. Daquele lugar onde ele é inútil, daquele lugar onde ele é subjugado, daquele lugar onde ele está morando de favor, daquele lugar onde ele não está morando de misericórdia, mas ele está morando de pena. Deus nunca teve pena de mim e de você. A religião tem pena da gente. As pessoas olham para a gente com pena, com desdanho. Deus nunca olhou para a gente com pena e nem com desdanho, mas com misericórdia. Dizendo, filho, você merece levar uma surra, piá, mas eu te amo, vem cá, vou te dar um beijo. Então o rei vai lá, aqui no 5, o rei vai lá e fala assim, olha, traga esse cara para mim. Agora você imagina comigo o seguinte, tá o cara lá, na varanda, não sei aonde que ele estava, de repente começa a vir a cavalaria do rei. E a gente sabe que o rei Davi tinha pelo menos 30 valentes, que era valente mesmo. É, não é? A gente sabe que um homem matava 800 homens no fio da espada. O cara saía para guerrear, lutava tanto que no final da guerra lá o cara tinha matado 800 caras, e daí tinha que vir um cirurgião plástico. Onde é que está isso, pastor Ivan? Está aqui, meu negócio, só ler a Bíblia. Vinha um cirurgião plástico depois para abrir a mão do cara, porque a espada cravava na mão de tão valente que o cara era. Agora você imagina, vem a cavalaria real buscar o inútil, buscar o coxo. Será que o coxo ficou com medo? Eu ficaria. A vida toda falando para mim que o rei é ruim, que o rei mata, que o rei isso, que o rei aquilo. Você imagina, quando chega a cavalaria do rei, desse rei que é ruim pra caramba, para vir me pegar, para levar para Jerusalém, eu vou morrer. É isso que acontece quando a gente começa a falar sobre a graça com as pessoas. As pessoas falam, não é possível que esse rei que vocês falaram para mim a vida toda que é ruim é bom. Não é possível. Não é possível que o rei está atrás de mim para fazer algo bom. Sendo que eu só faço coisa ruim, eu peco todo dia, poxa. Todo dia eu piso na bola, todo dia eu faço um negocinho errado e o rei está atrás de mim, ele vai me pegar de jeito. É agora que o meu pescoço vai para a guilhotina. E nós então desenvolvemos essa mentalidade de inútil, essa mentalidade que nós temos que viver com as pessoas com pena da gente, com Deus com pena da gente. Tem gente que vai orar e fala assim, Jesus, oh Jesus, parece que ele está morrendo, miserável. Ele acha que Deus vai ter pena dele. Deus não tem pena de ninguém, meu irmão. Deus não tem pena de ninguém, Deus te ama. Você é altamente abençoado. Não é isso? Você é altamente favorecido por Deus. Desde a fundação do céu, desde a fundação da terra, você foi amado. Então, se você foi amado lá na fundação, como que ele vai ter dozinha de você? Então, nós temos que chegar para o Pai. E quando os discípulos chegaram para Jesus, falaram assim, ensina-nos a orar. O que ele falou? Abba, Pai. Vocês falam assim, ó, Abba, Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus o quê? De papaizinho. Papaizinho. Então esse rapaz, quando ele começa a ver a cavalaria chegando, com aquela mente religiosa que ele tinha, com tudo aquele negócio, olha a vida toda falando do rei, cuidado com o rei é perigoso, o rei é isso, meu rei, ninguém pode com o rei. Meu Deus, eu fico imaginando a cabeça de Mefibosete, a hora que chegou, os caras falaram assim, olha, o rei quer te ver.
Ah, o cara tremeu na base. O cara tremeu na base. E quer ver como o cara tremeu na base? Vamos ver ali no 6. Diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Olha como era interessante, olha como é interessante aqui, que ele fala assim, ó, vindo Mefibosete, filho de Jonas e filho de Saul. Está dizendo assim, olha, quando ele fala filho de Saul, está dando a conotação que ele era inimigo de Davi. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou e disse-lhe Davi, Mefibosete, respondeu ele o quê? Teu servo. Agora diz para mim, quando ele chega na presença de Davi, ele bota o rosto no pó, enxerga quem ele é, e Davi chega para ele e fala assim, ó, fulano, Beltrano, não, Davi chama ele como? Mefibosete. Davi chama ele pelo nome. Não é o coxo. Coxo, fique tranquilo que eu não vou fazer mal para você. Ou aleijado. Deus nunca nos chama pelo nosso pecado. Nunca. Nunca nos chama pelo nosso pecado. Mas, pastor Ivan, eu caí em pecado agora. Eu tenho uns pecadinhos que de vez em quando, pastor Ivan, eu apronto. Mas Deus nunca vai te chamar pelo pecado. Ele nunca vai dizer, fulano de tal, chamando o teu pecado para te envergonhar. Ele vai chamar você pelo nome. Porque Ele te ama. Então ele chega e fala, Mefibosete, chamando pelo nome. Filho, eu te amo. Quem nos chama pelo pecado, sabe quem é? É a religião. Você já foi em alguma reunião, algum culto, que o camarada não sabe falar outra coisa? Olha, você que peca assim, você que peca assado, você que faz isso, o cara dá uma lista de pecado. Uma lista de pecados, você sai de lá... Até o pecado que você não cometia, você tem vontade de cometer agora, porque eu nem sabia que existia esse pecado. Mas quando nós chegamos na presença do Rei dos Reis, Ele não quer saber se nós somos coxo, se a gente é aleijado, o que a gente é, o que a gente fez, Ele não quer saber. Ele chega assim e fala, Vitor. Ele fala, Ivan. Ele fala, Bia, Bruna. Ele nos chama pelo nome. E olha só no 7. Está terminando meu tempo. Já estão tocando. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, a Davi prostrou-se com o rosto em terra, se inclinou e disse Davi, Mefibosete, respondeu ele, teu servo. No máximo que ele conseguia imaginar na mente dele, ele ia ser o que do rei? Servo. Porque quando ele vai lá e fala assim, ele não falou, ô coxo, ele fala assim, Mefibosete, ele fala, teu servo. E Deus quer ter servo? Por que Deus deu o filho dele? Para nos fazer filhos. É porque eu sou o servo do Deus Altíssimo. Meu irmão, o servo de Deus Altíssimo morreu lá na cruz do Calvário. O filho dele se fez servo para que eu fosse filho. Então nós chegamos diante de Deus, porque nós somos coxos, porque nós pecamos, porque temos pecado, e a única coisa que a gente consegue enxergar, o máximo que eu posso ser, é servo de Deus. Mas Deus não quer que a gente seja servo. Ele deu o filho dele para que a gente fosse filho. E olha só que interessante. Ele fala, teu servo. Ali no 7. Disse-lhe Davi, não temas, pois de certo que eu usarei de bondade contigo, por amor a Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Agora, quem que fez? Quando o rei Davi olha para aquele homem prostrado ali, coxo, pobre, maltrapilho, e Davi chama ele pelo nome, não chama ele coxo, não chama ele pelo pecado, e fala assim, Mefibosete. Ele olha desconfiado, com medo, dizendo, teu servo. Aí daí o rei fala assim, cara, não tenha medo. O que andam falando por aí de mim é mentira. Eu vou usar de bondade com você, filho. O que eu tenho para dar para você é só bondade. Eu não tenho outra coisa na minha mente, no meu coração, não tenho outra coisa para te dar, filho. É só bondade.
Davi, como um guerreiro que ele era, ele sentia quando o homem estava com medo ou não? Quando Davi ia guerreado, ele bateu a baga dos olhos na baga dos olhos do outro cara, ele já sabia, é meu, já foi. E Davi então olha para esse homem e diz assim: filho, não tenha medo, eu vou te usar de bondade contigo. Eu te chamei até aqui para usar de bondade. Então sempre que Deus me chama, te chama, Ele chama para bondade. O nosso Deus, Ele não sabe fazer o mal, Ele só sabe fazer o bem. Olha só que interessante. Um pouquinho mais para baixo. Ele restitui toda a terra. Ele manda então, Ziba, é o seguinte: você vai devolver tudinho o que Mefibosete tem de direito. E ainda, Ziba, porque se você for ler mais para trás, você vai ver que Ziba, ele era servo de Saul. E Ziba tinha roubado Saul. Ziba era um cara bem de posses porque tinha roubado o que era de direito de Mefibosete. E o rei é justo, o rei chama ele e diz: olha, Ziba, eu estou sabendo que você botou a mão naquilo que é de Mefibosete. Você acha que Mefibosete é um coxo, você acha que Mefibosete é um inútil, mas para mim Mefibosete tem valor. E você vai devolver tudo aquilo que você roubou dele, viu? E ainda vai trabalhar para ele. Então, de cara, o cara já sai com, se você fazer a conta aqui, o cara já sai com 35 funcionários, de cara. Porque cada vez que a gente se encontra com o pai, por amor, cada vez que eu me encontro com o pai, sabendo que eu não tenho nadinha para dar para ele, eu não tenho uma oferta boa para dar para ele, por mais dinheiro que eu dê, não é bom. Não é bom. Tem cara que diz: traz o teu Isaac. Que Isaac, cara? Se você pegar todo o dinheiro do mundo e dar para o pai, é pouco, muito pouco, muito pouco. Esse homem, ele chega diante do rei, se joga no chão e diz: rei, eu sou inútil, não tenho nada para dar para você, cara. O rei fala: não, beleza, você chegou no ponto, legal, cara. É isso aí, então você não tem nada mesmo para dar? É isso aí. É isso que eu quero de você? Nada? Então eu vou restituir tudo que foi roubado de você e vou te dar ainda uns caras para trabalhar para você. Agora, olha que legal. Ali no 11 diz assim: então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor rei manda, o seu servo assim fará. Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos seus filhos. Gente, se tem um cara nessa vida que sabe a diferença de como e com, sou eu. Eu fui adotado, morei na casa de muitas e muitas e muitas e muitas famílias. Morei na rua. E como faz diferença você sentar numa mesa e comer como filho e não com os filhos? Muita gente chega na igreja, a igreja sou eu, a igreja é você, não existe igreja. Igreja não é um lugar, igreja é uma pessoa, você é a igreja. Muita gente chega em algum lugar e nunca se sente filho, a mesa está posta e ele come como se fosse filho, mas não, ele come com os filhos, mas não como se fosse filho. A proposta do rei Davi aqui foi o seguinte, lá no 11. No 11, assim Mefibosete comeu a mesa de Davi, como um dos filhos. Davi amou tanto um cara inútil que não tinha nada para dar para ele, que falou assim: filho, você vai comer na minha mesa e não é com os filhos, você vai comer como um filho. Então, como eu posso ter medo desse rei fantástico? Esse rei maravilhoso, que não olha para os defeitos da minha perna, e não olha para os defeitos de caráter que eu tenho. Tudo isso eu tenho que melhorar? Tenho! Mas ele não está preocupado com isso, ele me chama pelo nome e diz: Ivan, vem cá, eu vou usar de bondade com você, filho. Filho. Ele bota eu na mesa e diz: filho, você vai comer de tudo que tem na mesa, porque eu muitas vezes, morando na casa de um, na casa de outro, eu ia botar a mão na galinha, o cara falava assim: calma aí, deixa o fulano pegar primeiro. E eu, criança, tinha que engolir a seco. E tinha que esperar os filhos comer primeiro, para que sobrasse era meu. E não foi uma família que eu morei, não foi duas, foi várias. Então eu sei o peso que tem de você comer numa mesa como filho e com os filhos. Comer com os filhos, você sempre é repudiado.
Comer com os filhos sempre tem uma olhada para você diferente. Agora, quando você come como filho você senta na mesa, você come, você pega, você não quer nem saber, você abre a geladeira, você pega o presunto que o pai ia fazer um lanche, e está tudo certo, né, Vitor? E está tudo certo. Porque o filho tem liberdade. Meu irmão, o rei que está reinando hoje chama-se Jesus. Ele te chama e ele me chama pelo nome. Não é pelo teu pecado. E ele diz, filho, venha, saia de Londebar, lugar sem pasto, sem mato, e venha para Jerusalém, o lugar de pão. E coma todos os dias na minha mesa. O rei devolveu dignidade para esse homem. O rei devolveu para esse homem tudo o que ele precisava. O rei proveu. Só porque esse homem chegou a uma conclusão. Eu não tenho nada para dar para o Senhor. Enquanto a religião fala que você tem que dar dízimo porque Deus tem que abençoar. Você tem que fazer a campanha porque Deus vai abençoar. Você faz a campanha das 3 batidas, das 10 batidas, não sei o quê. Faz o envelope, pega isso, pega aquilo, pega o cajadinho. Meu irmão, enquanto você estiver nessa, você nunca vai sentar na mesa como filho. Então, a minha oração é que a gente coloque na cabeça de uma vez por todas que Deus nos chamou, que o Rei nos chama, só porque Ele nos ama. E quando o Rei nos chama pelo nome. Ai, que delícia saber que alguém tão poderoso, tão maravilhoso me chama pelo nome e não está nem aí se eu tenho alguma coisa para dar ou não. Amém? Aleluia!